A Asus trouxe ao Brasil o seu novo notebook gamer ROG Strix Scar 18 neste início de abril. Ele chega com a proposta de entregar especificações de uma máquina top de linha em conjunto com uma tela gigante. Será que temos na prática uma performance compatível com o que ele promete? O Tudo Celular testou uma unidade do laptop e mostra em detalhes para você nesta análise completa. Apesar de o notebook ter um tamanho de tela acima da média, ele possui dimensões que tornam o laptop como um de painel menor. A máquina traz um peso de 3 kg e espessura de 30,8 mm. Isso facilita um pouco mais a locomoção com ele para outro ambiente. Você vai encontrar um chassi feito de plástico com tampa de alumínio. A Asus justifica a mudança do material conforme o local para deixar a superfície menos propensa a superaquecimento. O sistema de resfriamento inteligente da Asus funciona bem e apenas deixa a área acima do teclado mais quente, algo que não deve incomodar no uso diário. Por falar nisso, temos aqui o padrão ABNT com direito a teclado numérico do lado direito. Espaço não falta na superfície, o que permite um espaçamento agradável das teclas. Além disso, há uma distância de 2 mm na pressão com bom feedback tátil. Também aparece nele 5 botões customizáveis no canto superior esquerdo para programar as funções mais desejadas pelo usuário. Fora o fato de ser retroiluminado em 4 zonas com LEDs RGB e personalizáveis conforme a sua preferência. Você também encontrará a iluminação em barra na posição inferior. Já o touchpad tem um tamanho 10% maior e é feito de vidro, o que torna o deslize mais liso e suave, sem perda de sensibilidade. No conjunto de portas, a lateral esquerda contém a entrada de energia, a entrada de rede Ethernet, uma saída HDMI 2.1 e as conexões USB 3.2 tipo C, uma delas com Thunderbolt 4. Já à direita você terá 2 entradas USB 3.2 tipo A. A conectividade se completa com a presença de Wi-Fi de 6ª geração e Bluetooth sem versão especificada. A traseira ainda tem um recuo com uma peça translúcida removível, que pode ser trocada por uma substituída fosca na embalagem. Além dela e do notebook em si, a caixa traz a fonte, o cabo de energia e os manuais de usuário. O ROG Strix Scar 18 vem com uma tela de 18 polegadas com resolução Quad HD Plus de 2560 por 1600 pixels. Esse é o primeiro modelo da marca a vir com painel mini LED para o mercado nacional. Esse material acerta no alto nível de brilho que pode chegar a 1100 nits sem perder um ótimo contraste, apesar de não chegar no nível de um OLED. O display acerta no amplo ângulo de visão e tem tratamento anti-reflexo para utilizar contra a luz e ter a visualização comprometida. Ele ainda cobre uma gama de cores de 100% do padrão DCI-P3. Para os gamers, temos como destaque a taxa de atualização de 240 Hz, o que garante uma fluidez elevada em qualquer gênero. Ainda há aqui um tempo de resposta de 3 milissegundos para uma latência baixa em títulos mais exigentes. Você também pode aproveitar nesta tela as tecnologias NVIDIA G-Sync com melhor realismo nos games e Dolby Vision, que aprimora a imagem em serviços de streaming compatíveis. A parte sonora é composta por um sistema estéreo com 2 alto-falantes, cada um localizado em um lado da base. Eles são equipados com woofers inteligentes que prometem quase o triplo da potência sonora. Na prática, a máquina fornece um áudio bastante alto e sem distorções no volume máximo. Ela tem um bom equilíbrio entre graves, médios e agudos, com frequências ainda mais encorpadas quando ativamos a tecnologia Dolby Atmos. O novo notebook gamer top de linha da Asus desembarcou no Brasil com uma configuração única composta pelo processador Intel Core i9 14900HX e pela placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce RTX 4090, hardwares flagships que garantem um desempenho de ponta em qualquer tarefa. No conjunto de memórias encontramos 32 GB de RAM e 2 TB de armazenamento interno em SSD. Os 2 slots de cada tipo não são soldados na placa, o que permite a expansão caso queira ampliar ainda mais as possibilidades. De toda forma, a configuração de fábrica já permite abrir vários programas ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de travamento ou engasgo, além de não deixar na mão na hora de baixar vários jogos. Os benchmarks mostram bem o poder desta máquina. No Time Spy do 3D Mark conseguimos obter
quase 20 mil pontos, um número impressionante que superou com folga o Alienware M16, então campeão dos nossos testes. O PC Mark X também exibiu um número campeão com 8.800 pontos que passam com tranquilidade o rival da Dell. Destaque para a alta performance nas tarefas de criação de conteúdo, as mais complexas do teste. O ROG Strix Scar 18 tem o Windows 11 Home como sistema operacional nativo. A navegação geral é muito fluida e a inicialização acontece com boa velocidade. A ASUS colocou apenas um programa além dos nativos, que é o Armoury Crate. O software permite gerenciar os modos de desempenho do hardware e customizar os LEDs RGB do produto. O que esse notebook é capaz de entregar nos jogos? Por ser um PC com componentes de ponta, testamos todos os títulos na resolução máxima, Quad HD Plus, e tivemos um resultado bastante positivo. Começando pelo mais simples, o multiplayer Fall Guys rodou com qualidade máxima e todos os extras habilitados, sem afetar na experiência mesmo com a sala cheia, sem falar na taxa sempre em 240 quadros por segundo. Outro que não decepcionou foi o Counter-Strike 2. Essa máquina se mostrou ideal para esse tipo de game de tiro em primeira pessoa, não somente pelos 240 FPS, mas também pela latência bastante baixa que permite a você ter comandos quase instantâneos na hora de atirar ou de se esquivar de um ataque. Uma grata surpresa foi Doom Eternal. Mesmo com Ray Tracing habilitado, ele se manteve estável acima dos 130 FPS, uma taxa impressionante para um jogo deste porte na resolução Quad HD Plus. Em God of War, o brilho do mini LED combinado com a potência gráfica da RTX 4090 deixam as imagens muito bem definidas e nítidas, ainda que você não vá passar muito dos 100 FPS, já é uma suavidade suficiente para aproveitar a beleza visual do game. Outro que permite explorar bem o visual é o jogo Ratchet & Clank. O cenário cheio de cores fica realçado aqui com direito a Ray Tracing a mais de 100 FPS nesta resolução máxima. A ASUS inseriu uma bateria com capacidade de 90 Wh nesta máquina. Será que é o suficiente para aguentar estas especificações potentes longe da tomada durante muitas horas? Fizemos o nosso teste padronizado para descobrir com a simulação de um dia de trabalho ao alternar navegação no Edge, edição de documentos no Word e mensagens no Telegram. Na configuração padrão com os LEDs ligados, vimos que este item é o ponto fraco do notebook. A carga dele durou apenas 2 horas e 48 minutos até ser descarregado por completo. Uma autonomia bem abaixo do que o desejável ao considerar que não estávamos com o jogo rodando ao longo do teste. E quanto ao carregamento? O processo é feito por meio do adaptador de tomada de 330 watts incluso na caixa por meio de um plug DC. A taiwanesa ainda dá a opção de realizar a recarga pela porta USB-C, mas limitada a 100 watts apenas. Usamos o acessório padrão e vimos que o tempo levado chega a 1 hora e 44 minutos até retornar ao 100%. Uma espera não tão longa, mas que acaba sendo proporcionalmente grande em comparação com a autonomia que o notebook entrega. O ROG Strix Scar 18 é um notebook top de linha destinado aos jogadores mais exigentes. Ele entrega design com LEDs customizáveis e tamanho menor do que aparenta ter pelas dimensões, e um desempenho exemplar em todos os jogos que testamos. A performance que vimos é capaz de colocar este modelo como o mais avançado da atualidade. A parte multimídia também agrada graças à tela grande de ótima qualidade. A ASUS acerta na escolha do painel mini LED para fornecer um ótimo brilho sem comprometer o contraste. O som estéreo potente e equilibrado complementa o display para experiências imersivas com esta máquina. Como principal ponto negativo está a autonomia de bateria, que decepciona a não chegar a 3 horas de duração nem compensar o baixo rendimento com um carregamento ainda mais rápido. A ASUS lançou o ROG Strix Scar 18 no modelo mais avançado da linha ROG. Ele está disponível pelo preço sugerido de R$ 33 mil. O que temos de concorrência no mercado nacional?
O Alienware M16 é outro notebook gamer avançado, que tem a mesma taxa de atualização e memória RAM que o da taiwanesa, só que o processador é da geração passada e a tela tem um tamanho menor e não conta com mini LED. Ao menos a bateria dura mais que o dobro e o custo é inferior. Já o Galaxy Book 3 Ultra tem a vantagem do painel AMOLED mesmo com display menor e traz um tamanho bem compacto e uma bateria com duração superior. Ele fica atrás pela ausência de LEDs RGB, mas pode ser encontrado por um valor inferior no varejo nacional. Fim de papo em mais uma análise que detalhou as características do ROG Strix Scar 18, o novo notebook gamer top de linha da ASUS para o mercado brasileiro. Antes da nossa despedida, queremos saber a sua opinião. Você teria um notebook de 18 polegadas para jogar com tela grande? Quais características dessa máquina mais te chamaram a atenção? Comenta tudo aí no espaço abaixo. Lembrando que você pode ver o review completo em texto e as melhores ofertas para este laptop lá no nosso site. É só clicar nos links aí na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.